Dando continuidade à nossa disciplina, o andamento da disciplina de Psicologia e Educação, ministrada pelo professor Davi Almeida, nós cursamos licenciatura em Matemática na Universidade Federal Rural do Semiárido, na UFESA. O nosso grupo ele é composto por 6 integrantes, que é a Ana Karine, Antunes França, Elison Gugiel, que sou eu, Ingrid Albano, Ítalo Felipe e Otacília Barbalho. O nosso trabalho ele vai abordar sobre educação inclusiva, a integração versus a inclusão. Então, esse é o nosso cronograma, o nosso roteiro de apresentação. Ele vai abordar sobre a evolução histórica da educação especial, a exclusão, a segregação, a integração, a trajetória da educação especial na perspectiva de inclusão e a integração versus a inclusão no contexto escolar. Isso será uma atividade avaliativa da disciplina de Psicologia e Educação. Então, nesse contexto, o desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil, ele inicia-se no século XIX, inspirado por experiências norte-americanas e europeias, trazidas por alguns brasileiros que se dispunham a organizar e implementar ações isoladas e particulares para atender a pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais. Então, essas iniciativas, elas não estavam integradas diretamente às políticas públicas de educação. E foi preciso passar de um século, aproximadamente, para que essa educação especial ela passasse a ser um dos componentes do nosso sistema educacional. Então, no início dos anos 60, que essa modalidade de ensino foi instituída oficialmente como a denominação de educação dos excepcionais. Então, de acordo com o Mantoan, 2002, a história da educação de pessoas com deficiências no Brasil está dividida em 3 grandes períodos. A primeira, que é marcada por iniciativas de caráter privado, as clínicas, por exemplo, de 1854 a 1956, definido por ações oficiais no âmbito nacional de 1957 a 1993 e de 1993 caracterizado por movimentos em favor da inclusão escolar. Então, Rogalski, em 2010, ele afirma que no Brasil, até a década de 50, praticamente não se falava em educação especial. E ainda enfatiza que, a partir de 1970, que a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais e de classes especiais. Bem, pessoal, meu nome é Antônio França Eduardo, como já foi apresentado, e eu vou começar aqui para vocês expondo os movimentos, né, os conceitos sobre as pessoas com deficiência que foram surgindo ao longo do tempo, né? Foi tendo uma evolução. E de início eu vou falar sobre a exclusão. E a exclusão, que foi o primeiro conceito que surgiu, né? A exclusão, ela ocorre quando as pessoas com deficiência, elas são privadas de acessar os espaços. E esses espaços são escolas, igrejas, locais públicos. Então, a partir do momento que eu privo as pessoas com deficiência de acessar esses lugares, eu estou excluindo ela da sociedade, né? Então, essa imagem, ela retrata bem o conceito, né? Em que eu tenho a sociedade dentro de uma bolha e as pessoas com deficiência ao redor, né? A imagem, ela retrata que a sociedade, que seria essa bolha, ela só tem espaço para as pessoas sem deficiências, né? Não tem, assim, alocação para as pessoas com deficiência na sociedade. Então, esse é o conceito, a ideia da exclusão, que foi a primeira ideia que surgiu. Então, a exclusão, ela começou, historicamente, né, através do extermínio, né? As pessoas que apresentavam, as crianças que apresentavam alguma anormalidade ao nascer, elas eram exterminadas, elas eram mortas. Isso acontecia na Idade Média e na Grécia Antiga. E também, durante o regime nazista, né, foram caçadas pessoas com deficiência para que elas fossem mortas, né? Cerca de 300 mil pessoas com deficiência, elas foram mortas nesse período. E isso só mudou quando a igreja,
E os reis, na época, entenderam que as pessoas além do corpo tinham alma. E devido a isso elas eram iguais, né? Como qualquer outra pessoa. Então, passou-se a pensar de outra maneira e aí surgiu o próximo conceito que vai ser apresentado. Só para finalizar essa parte, né? A exclusão não ocorre da mesma maneira hoje, né? Nem com a mesma frequência, mas até hoje temos a exclusão. Muitas vezes pela família, tentar proteger demais as pessoas com deficiência, tentar que elas não sofram com medo, né? Receio de que ela vá para o convívio social e sofra alguma discriminação. Então, tem essa questão da superproteção da família, também tem a questão da exclusão, que o mercado de trabalho muitas vezes não quer aceitar as pessoas com deficiência, e também até mesmo nas escolas hoje em dia, só que é bem menos do que antes, né? E agora vamos dar continuidade a esses conceitos. Agora falando sobre segregação. Bem, a segregação ocorre quando a escolarização de estudantes com deficiência é oferecida em ambientes separados, como escolas especiais, associações, onde pessoas portadoras de deficiência são isoladas das pessoas que não são portadoras de nenhuma deficiência. A história da humanidade sempre foi marcada pela segregação de pessoas deficientes, mudando muito lentamente através dos tempos, de acordo com os modelos econômicos, religiosos e sociais. Isso porque, ao entender o homem como imagem de perfeição, as pessoas com deficiência eram colocadas à margem da condição humana. Essas pessoas eram tidas como culpadas da sua própria condição, culpadas pela sua própria deficiência. E os parâmetros da educação especial se configuraram por muito tempo dentro de um sistema de segregação, ficando à margem do processo educacional regular. A segregação surgiu com a necessidade de dar algum atendimento para essas pessoas portadoras de deficiência, surgindo também institutos, associações especializadas em determinadas deficiências. Em outros momentos, pessoas com deficiência, também aquelas classificadas como loucas, ou outro tipo de deficiência, eram colocadas juntas em uma mesma instituição, rodeada por muros altos, para isolar das outras pessoas que não eram portadoras de nenhuma doença. E a deficiência passa a ser vista como uma doença e assim ocorre a segregação de pessoas. O paradigma da segregação é o isolamento de pessoas com deficiência em instituições como, por exemplo, a ACD, a PAI, que são instituições onde separam as pessoas e que são associações que só recebem pessoas que são portadores de deficiência. Então, pessoas que não são diagnosticadas com algum tipo de deficiência não podem realizar a matrícula nessas instituições. E a finalidade é proteger a sociedade do que elas consideram diferente. E na visão psicopedagógica, a preocupação é o diagnóstico dos anormais, encaminhando assim para as escolas especiais ou classes especiais. Ainda nos tempos atuais, nos deparamos com desinformações e preconceitos que afligem as pessoas com deficiência educacional especial. Nas culturas remotas, as pessoas com deficiência eram tidas como incapazes de manter a sua própria sobrevivência, a sua própria segurança por meio da caça e pesca, sendo que poderiam colocar em risco tanto a sua vida, tanto a sua sobrevivência, quanto a das outras pessoas. E na sequência histórica, tais pessoas com deficiência eram submetidas à exclusão social e passaram a ser conduzidas a instituições onde sofriam a segregação e, muito embora, mesmo sofrendo a segregação, era com atendimento especializado. Integração.
A proposta de integração escolar surgiu na década de 70, na Escandinávia, por um grupo liderado por Olfenberger, que inicialmente se referiu a esta como um processo de normalização. Então, esse processo ele se baseava na premissa de que as pessoas que apresentavam alguma deficiência tinham o direito de usufruir de um estilo de vida o mais comum e normal possível em uma sociedade. Esta definição não significa tornar o indivíduo normal, mas sim dar oportunidades para que estas pessoas possam ser atendidas e reconhecidas pela sociedade. Então, em decorrência a esse conceito, surgiu o termo integração. Após o seu surgimento, essa proposta se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos, Canadá, Europa, contudo no Brasil, as discussões tomaram um vulto apenas no final da década de 80 e no início da década de 90. Apenas nesse século notamos a proposta mais concreta de mudanças, de concepções na educação especial, com o fechamento das classes especiais e com a abertura de salas de AEE, né, nas escolas regulares, para apoiarem a escolarização dessas crianças. A integração, ela baseia-se na normalização da vida dos alunos com necessidades educativas especiais, ela centra-se nos alunos com necessidades educativas especiais, para as quais se habitam determinados apoios, recursos e profissionais. Ela propõe a adaptação curricular como medida de superação das diferenças dos alunos especiais e implica, conceitualmente, a existência de uma separação ou segregação anterior. A parte da população escolar que se encontra fora do sistema educacional normal deve ser integrada ao mesmo. Então, nesse processo, o sistema permanece mais ou menos intacto, enquanto que aqueles que se devem integrar têm a tarefa de se adaptar ao mesmo. Integração versus inclusão. Então, o modelo da integração ele é baseado na busca pela normalização. Então, nega-se a questão da diferença. A integração admite exceções, uma vez que é baseada em padrões, requisitos e condições. Já a educação inclusiva, ela é incondicional. Então, uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos, sem discriminação e cada um com as suas diferenças, independentemente de sexo, de idade, de religião, de origem, de étnica, de raça, de deficiência. Então, uma escola inclusiva é aquela com oportunidades iguais para todos, e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam desenvolver o seu potencial. Uma escola que reconhece a educação como um direito humano básico e com o alicerce de uma sociedade mais justa e igualitária. Trajetória da educação especial na perspectiva de inclusão. É válido começar falando desde os primórdios, né, desde o princípio, sobre essa educação. A gente tem aqui uma linha do tempo com os principais pontos que deve ser falado para entendermos melhor um pouquinho sobre a inclusão na educação. É válido salientar que na antiguidade grega, por volta do século IX a.C., existiam dois modelos de educação, que era a espartana e a ateniense. A educação espartana, ela baseava-se em uma política onde o melhoramento das espécies era fundamental. Nesse período, as mulheres gestantes elas eram fortalecidas para gerarem crianças fortes e saudáveis. Assim, recomendava-se o abandono das crianças com deficiência ou frágeis. A educação espartana ela tinha como base o aprimoramento dos corpos e não da mente. Já a proposta de educação ateniense, ela era voltada para o refinamento intelectual e uma formação integral, pois a concepção da sociedade e inserção dos sujeitos sociais era ampliada pelo governo da época. Porém, essa inserção social ela também destituía o direito à vida das crianças que nasciam com alguma deficiência.
No período romano, as pessoas com deficiência na sociedade eram ligadas a atividades humilhantes. Assim, constatava-se que nesse período, as pessoas com deficiências, elas não eram enxergadas como seres úteis para a sociedade. Na Idade Média, essa situação está um pouco muda, pois as pessoas com deficiências, elas eram vistas como portadoras de doenças contagiosas, ou como constam em documentos religiosos, né, no período do cristianismo, elas eram perseguidas, pois eram tidas como pessoas possuídas pelo demônio. E no início da Idade Moderna, o que traz como referencial a transição do sistema feudal para a produção capitalista, a chegada do capitalismo mudou radicalmente as relações entre as pessoas. Porém, a crise de transição atrelou a deficiência como disfuncionalidade. Assim, as potencialidades humanas elas foram reduzidas ao esforço de produzir. Com a valorização do conhecimento científico na última metade do século XIX, houve-se a fundação de 2 instituições públicas para o atendimento de pessoas com deficiência. As coisas já começaram a melhorar. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que foi criado em 1854, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1856. Assim, pôde-se evidenciar um marco isolado na preocupação da educação de pessoas com deficiência nessa época. Já no final do século XX, os movimentos eles tendem a integrar as pessoas com deficiência. Assim, os acontecimentos históricos demonstram que o valor à vida humana evoluiu, a fim de incluir aqueles que apresentam dificuldades. E em 1926, houve a criação da primeira instituição particular especializada para pessoas com deficiência, o Instituto Pestalozzi, onde atendia também alunos de escolas públicas. Em 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde esta afirma como sendo direito do ser humano, dentre outros, a garantir a igualdade e a dignidade sem discriminação de qualquer natureza, seja a respeito de sexo, raça, posição econômica, nascimento, o que inclui o acesso à educação na perspectiva de igualdade de acesso e equidade de permanência. Em 1960, houve-se a criação de várias instituições especializadas. Dessa forma, nota-se um começo de uma preocupação e discussão frente à integração da pessoa com deficiência no cenário social e educacional. 3 declarações elaboradas pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tornam-se fundamentais para o marco legal da educação inclusiva no Brasil e no mundo, como já citada a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos em 1990 e também a Declaração de Salamanca em 1994. Olá, me chamo Ítalo e dando continuidade a tudo que os meus colegas já apresentaram e discorreram a respeito da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, eu agora irei dar continuidade ao assunto, E para isso, eu preciso apresentar os marcos legais que fundamentaram e que regulamentam a educação inclusiva dentro das escolas regulares, E aí a gente começa a perceber também a diferenciação entre integrar e, de fato, incluir. E aí, inicialmente, a gente tem a Declaração de Salamanca, que é apresentada a público no ano de 1994 e é vista como um documento revolucionário e norteador, porque ela traz princípios importantes e fundamentais para uma educação igualitária e, consequentemente, uma educação inclusiva, para os alunos com deficiência, também os neurotípicos, os alunos ou pessoas com condições sociais e econômicas diferentes. E é justamente esse caráter igualitário que faz a Declaração de Salamanca ser entendida como um documento revolucionário, tanto no cenário nacional como no cenário internacional.
Mais à frente, consequentemente, a gente percebe que a LDB de 1996, ela já previa o AEE, né? O atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência dentro das instituições regulares de ensino. E é reforçada mais à frente na PNEE, no Decreto 7.611. A Convenção de Guatemala, ela aconteceu um pouco depois da LDB de 1996, mas ela é importante ser citada, pois ela traz uma crítica às instituições que se dizem especiais, né? Ou seja, o que é que a Convenção de Guatemala ela propõe? Ela diz que essas instituições elas não são merecedoras de tal título, uma vez que só porque elas estão recebendo alunos com deficiências, elas devem ser denominadas especiais, né? E o fato de você receber um aluno com deficiência ou estar recebendo uma pessoa com deficiência não significa dizer que você está incluindo tal, né? E ela traz justamente essa crítica, né? Porque você receber não é você incluir de fato. E essa regulamentação que os marcos legais propõem é justamente propor, né, de fato, como a inclusão ela deve acontecer dentro das instituições de ensino. E o decreto 7.611, ele prevê o atendimento, que é o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade pedagógica para os alunos com deficiência. Então aí esse decreto, ele faz uma junção com a LDB e em conjunto eles apresentam as propostas pedagógicas que devem ser utilizadas, né, que devem ser realizadas pelos professores dentro das instituições de ensino. Outro marco importante que não pode deixar ser passado em branco ou despercebido é a própria PNEE, né? A Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela é apresentada e sancionada no ano de 2008, se não me falha a memória, e ela propõe uma educação igualitária para as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, né? E ela traz toda a regulamentação e discorre em seus artigos a maneira de como a educação das instituições de ensino deve acontecer. E aí ela reforça a ideia do atendimento educacional especializado, ela apresenta a sala de recurso multifuncional, ela prevê a formação continuada dos professores e propõe as pessoas que devem estar nesse processo de inclusão, né? Dando continuidade, é importante perceber que dentro das instituições regulares de ensino, a PNEE, como eu citei anteriormente, que ela apresenta a estruturação para como a educação inclusiva ela deve acontecer, ela traz algumas características importantes que devem ser seguidas, né? Que neste caso é o atendimento educacional especializado, as salas de recurso multifuncional, a adaptação curricular. Quando eu falo de adaptação curricular, eu falo de trazer uma reformulação, uma adequação. A palavra própria seria essa, né? Adequar o currículo àquilo que os alunos com deficiência podem alcançar. E em consonância com a adaptação curricular, tem-se o PEI. O PEI ele é um documento intitulado como Plano de Ensino Individualizado, e ele traz em sua estrutura, né, propõe os objetivos que os alunos com deficiência podem alcançar ao longo do ano letivo, né? E esse documento ele é construído em parceria com a equipe multidisciplinar, conta com a participação de professores, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, que trabalham em conjunto e fazem o acompanhamento da deficiência. Ele é um documento que ele precisa sempre ser atualizado, né? Pois os objetivos que são propostos dentro do PEI podem ser alterados ao longo do desenvolvimento dos educandos, né? Uma vez que o objetivo que eu proponho, ele pode ser superado em um curto tempo, ou pode levar um tempo maior para ser alcançado. Por isso que ele é um documento móvel, né? Constantemente ele pode sofrer alterações. E em parceria com a adaptação curricular,
ele propõe a inclusão dos alunos com deficiência dentro das instituições regulares de ensino. E é importante também ressaltar que a adaptação curricular não necessariamente acontece para todos os alunos que têm deficiência, uma vez que um aluno com deficiência física, não necessariamente ele terá uma deficiência intelectual. Ou um aluno que tem uma deficiência visual, não necessariamente ele tem uma deficiência intelectual, ou ele está dentro do espectro autista, ou ele tem TDAH. Então, a adaptação curricular, ela acontece de forma individual, onde cada deficiência tem suas particularidades. Além das adaptações curriculares, a PNE ela prevê a SRM, que é a Sala de Recurso Multifuncional, que são salas de apoio com propostas pedagógicas de intervenção. Como é que acontece? O aluno ele frequenta as salas regulares de ensino e no contraturno ele está frequentando as salas de recursos multifuncionais, ou seja, ele recebe um atendimento psicopedagógico, também reforçando o seu desenvolvimento cognitivo. E quem atua na sala de recurso multifuncional é um profissional especializado, que pode ser um professor da educação especial, que recebeu uma formação continuada para estar atuando na sala de recurso multifuncional, pode ser um psicopedagogo, né? Visto que a formação continuada de profissionais e de professores também é prevista dentro da PNE. Concluo levantando a bandeira para a igualdade, né? Que a educação inclusiva ela deve acontecer sim, não é fácil trabalhar com a educação especial na perspectiva de uma inclusão, mas ela de fato acontece quando as instituições estão dispostas a receber e trabalhar nesse sentido, quando os profissionais têm um olhar diferenciado e fazem a educação acontecer. Muito obrigado pela atenção.